Edith, queridona, seja super bem-vinda na live de Diálogos Criativos. Hoje a gente vai falar de criatividade, que eu sei que é uma coisa que você adora. Aliás, nós duas adoramos. Então vai ser um papo muito gostoso. Já agradeço aqui a tua presença, a presença de todo mundo aí que está chegando. E a gente vai seguir. Quer dar um alô para todo mundo primeiro? Primeiro para você, Kátia, muito obrigada pelo convite. É uma coisa que eu tenho acompanhado as suas conversas, toda a construção que você está fazendo ao longo desse tempo. Muito, muito legal, tuas mentorias, teu desenvolvimento. Então, fiquei muito feliz de você ter me convidado, que é sempre uma oportunidade da gente estar ali compartilhando ao vivo com todo mundo, né? E Sim, eu nem consigo ficar acompanhando quem está entrando, porque é, senão a gente fica meio desconcentro. doido. Ó, todo mundo está chegando, todos super bem-vindos. Alguma coisa eu consigo pegar aqui, mas nós vamos tocar. Então, Edith, eu sempre começo a live, como você sabe, contando um pouquinho da mini bio, porque muitas pessoas te conhecem e outras não. Então, é só uma parte formal pequenininha, um resumo do resumo do resumo, né? Porque o currículo é muito extenso. Eu vou ler aqui no computador, mas você está aqui pertinho, tá? Então, gente, ó, Edith Derdick, essa artistona, está aqui com a gente. Ela é formada em licenciatura em artes plásticas pela FAAP nos anos 80. É professora doutora honoris causa pelo Instituto de Estudos Críticos da Cidade do México. Investiga o desenho em livros de artistas, instalações, site específico, vídeos, fotografias, sendo autora das publicações Linha de Horizonte, por uma poética do ato criador. Ó, gente, livrão de cabeceira, por favor, hein? Da editora Escuta, Forma de Pensar o Desenho da Figura Humana, Linha de Costura, e além disso também produziu de forma independente vários livros, entre eles Vão, de 99, O que Fica do que Escapa, em 2000, Fresta e Fiação, em 2004. Tem realizado exposições coletivas e individuais desde 1981 no Brasil, uma extensa produção também no exterior, a gente vai acompanhando. E atualmente na A Casa Tombada coordena a pós-graduação Caminhada como Método para a Arte e Educação e ministra o curso EAD Formas de Pensar o Desenho. Então, Edith é uma apaixonada da linha do desenho, do plano e de todas as possibilidades de acontecimento do desenho, e aí a gente tem isso muito em comum, Edith. Outra apaixonada de desenho aqui. Então vamos seguir. Ó, lembrando que os convidados nunca sabem as perguntas, pessoas. É sempre uma surpresa, uma adrenalina e uma delícia quando é assim. Porque aí tem um roteiro, mas a gente deriva para qualquer lugar possível. Isso é muito bom, isso é criativo. Então vamos lá. Eu queria começar, Edith, se você me permite, lendo um trechinho de um livro seu que você me presenteou esses dias, que é esse aqui, ó. Da Língua e dos Dentes. Ó, tá fresquinho, 2020, né? Porque meio pandêmico, meio nessa coisa, ela publicou. E aí são dois trechinhos, tá? Então a gente vai começar por aqui. Um é o André Quissé. André Quissé, tá? E aí foi um trechinho dele que me pegou, né? Essas coisas que, né, a gente é arrebatado no meio da história aqui, que você vai falando assim, ó, o sertão é aqui, o sertão não é aqui. Aí você segue a próxima frase. Entendi que meu corpo não está preparado para aquele sertão que vi. Entendi que entre literatura e vida existe um vão. Entendi que aquela luz não tem esconderijo. Tudo é evidente. A vidência ali mesmo se manifesta. Aí eu vou pedir licença, vou correr um pouquinho mais, e aí é um outro texto no mesmo livro, que é A Luz. Daí vai ser o gancho. E ela, a Edith começa. Na região mais gelada da Terra, a luz é nítida. Luz aguda, diamantina, não se confunde. A luz fria segura a linha do horizonte. Isso é maravilhoso. Na região mais quente da Terra, a luz é vaporosa, luz úmida, bruma, torpor. A luz quente turva a linha do horizonte, confunde-nos. E aí a gente vai começar daqui. Por que daqui? Essa questão da linha que vem para você, e você é uma pessoa assim que, nossa, assim, vai atrás das todas as possibilidades de extensões e acontecimento da linha e tentar definir linha
como que isso acontece, mas a partir de um corpo que é sensível. E aí eu queria que você, nossa, super compartilhasse com a gente essa tua coisa, dessa percepção, da sua criação, que assim, você faz, você tece, né? Eu acho que é claro, né? Quantidade de. Não, olha, gente, não é brincadeira, não, é muita publicação. Não é só uma questão da linha, desenho, é uma linha que escreve também. Então, eu acho que aí tem. Eu não tinha noção do quanto que a palavra tecida para você também é fermento para a criação. Então, é daí que eu gostaria que você começasse. Eu já fiquei emocionada aqui, porque é muito legal, gente. Ô, Kátia, quem está emocionada sou eu, principalmente pela escuta que eu tive que exercer, promovida pela tua leitura, de coisas que a gente faz para esquecer, porque, na verdade, a escrita, bem como tudo que a gente faz, é um jeito de agarrar as coisas que nos escapam, até para depois esquecer delas, né? Então, eu, assim, quando, por exemplo, primeiro escutar a mini bio, o currículo, que são as nossas experiências, já é um tanto estranho, né? A gente sempre se coloca, nossa, mas essa sou eu, quem, né? Da onde que eu... Então já coloca a gente num lugar estranho. E eu agradeço muito a tua generosidade, o teu cuidado, o teu olhar assim afiado, afinado, de fio mesmo, né? De quem está atento a essas conectividades, a essas conexões, né? A ligar uma coisa com a outra, que é o que você está fazendo. Então, isso para mim já é desenhar, né? Sim. Isso que você acabou de fazer é um desenho vivo, né? Sim. Então, eu também fico emocionada porque você me fez um espelho retrovisor de eu escutar e falar, fui eu que escrevi isso. É sempre... E esse estranhamento eu acho muito interessante para o processo criativo, né? Esse estranhamento até em relação àquilo que é o mais familiar para a gente, aquilo que a gente acha que a gente conhece tanto, né? Sim. E a questão da linha, né, que é uma, de fato, uma espinha dorsal, um núcleo em torno do qual tudo vai girando para mim, é gozado que ela foi se apresentando ao longo do tempo, não como uma coisa programática, tipo, eu vou trabalhar com isso, Sim. mas ela foi se apresentando no tempo, como uma recorrência. E a própria noção de linha e, portanto, de ato de desenhar, de modelos de desenho e de corpo, ao longo desses, desde sempre, porque para mim eu tenho uma afinidade quase que biológica com desenho, as primeiras lembranças que eu tenho é de mim riscando uma lousa. Então já tem uma afinidade de corpo biológica e de ação. E aí ao longo do tempo eu fui percebendo que a ação em si, para mim, valia mais do que o próprio efeito da representação. E quando eu fui estudando e escrevi formas de pensar o desenho, porque eu já tinha trabalhado em ateliê de criança, eu mesma frequentei, né, aqui, né, formas de pensar o desenho nessa versão atual. Coloridinha. Tem várias versões, né? Ele foi lançado em 88, século passado. Sim. As edições eu fui... Pior que é verdade. Pior que é verdade. Século passado. E aí a gente, ao longo das edições, eu fui acrescentando capítulos, ideias, experimentações, proposições. Então eu percebo que ao longo do tempo a própria ideia de linha, que é o elemento estrutural do desenho, que é essa linguagem tão arcaica, que atravessa toda a civilização e que a escrita nasce do desenho, do gesto. Sim. A escrita, a própria etimologia da escrita é riscar, é gravar, né? Então, o corpo está absolutamente presente. Mas o que eu poderia te responder, assim, nesse rompante imediato com essa escolha, essa edição, essa curadoria que você acabou de fazer, né? Essa leitura, é esse entre. O que eu entendo agora é que a gente carrega uma visão muito cartesiana ainda da linha só. Só o pessoal saber do que a gente está falando. A língua dos dentes. Um livro de poemas que eu demorei 17, 18 anos para burilar
e acabar lançando. A 2020. escrita tem um outro tempo. Mas só para tentar responder rapidamente a tua pergunta, eu poderia dizer que atualmente, né, habitar a linha é habitar o entre uma coisa e outra. Sim, Sair um pouco desse escopo da linha contorno, que carrega uma herança cartesiana, de o sim, que é dentro, o que é fora, de uma visão de forma, equilíbrio, composição, como se o desenho fosse uma representação imediata, mecânica, equivalente daquilo que a gente pensa que vê, né? Então, esse entre é uma coisa que me interessa sim, muito. sim. Tanto que a linha do horizonte, essa imagem que você trouxe, e que é o nome daquele É o livro, nome do Linha de Horizonte, livro. que é o espaço entre. Sim, Porque a linha de horizonte não existe. Você nunca sim. pegou uma linha de horizonte na mão. Não, não pega, né? É Então, interessante. Você me trouxe agora uma memória de um texto que eu li, acho que foi da Georgia Kyriakakis, que também pesquisa desenho e tudo, e ela fala, ela, né, para ela, como que ela define linha, né? É quando as superfícies se tocam, né, de alguma maneira, porque é exatamente isso, né? Não tem, né? E aí a gente tem uma percepção de linha que ela é inteligível, né? Ela, assim, a gente entende que lá tem, porque meus olhos veem, mas é uma ilusão, porque não tem linha alguma, né? Então é esse lugar que você também está trazendo, né? Como um espaço de possibilidade, né? Um espaço de contato e um monte de coisas cabem naquele vão, naquele lugar. Depende do ponto de vista, depende da perspectiva, né? E como isso que você traz, né? Se eu estou numa distância e é um lugar quente, a bruma vem e dissipa, né? Se eu estou no lugar frio e o ar é cortante, né? Eu consigo o meu olho estender, né? Então é sempre uma percepção que de alguma forma chega pelos limites do nosso corpo, né? De apreensão mesmo, né? E aí tem uma outra coisa que você traz, e já que a gente está falando da mas linha do de horizonte, outra ó, coisa, pode? só multiplicar o que você está dizendo, porque também as sinapses vão aí, né? Blá, 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 blá. Vai a mil aqui. E assim, a primeira vez que eu li sobre isso foi num texto do Mário de Andrade sobre Sim, desenho, sim, quando ele fala do Leonardo da Vinci, que era um ícone do desenho na sua cidadania máxima, porque ele foi um cara, minha intimidade com o Leonardo da Vinci assim, foi um cara, né, um cara aí. que desenhou para arte, para ciência e para técnica. Sim, Ele já criou essa transitividade do desenho como um instrumento do pensamento e da percepção, né? E sim, ele falava, o Mário de Andrade fala de um texto do Leonardo da Vinci, que ele descreve o caminho da linha quando ele desenha, que quando você, eu não sei reproduzir exatamente agora, mas a ideia é que quando você está desenhando alguma coisa, essa linha pertence a quem? Que sim, nem a linha de horizonte. A linha pertence a quem? Ao céu, ao mar, à sim, terra, ao arranha-céu. Quer dizer, essa linha ela é fruto de uma ação muito abstrata e mental, sim, para a gente entender que ela está informando a sensibilidade do mundo, né? sim, sim, Então, esse entre é ontológico. Cada vez mais eu acho que pensar nisso, sim, inclusive no momento político que a gente está vivendo mundialmente, sim, onde está tudo tão chapado, onde tudo sim, precisa ter um sistema de equivalência, isso é aquilo, aquilo é aquilo, sim. que é esse contorno que categoriza e territorializa e Se exclui, classifica, né? Excludente, né? Ou é e preto é exclui. branco, ou é branco é preto, ou é escuro é claro. E aí todas as nuances, né? E as potencialidades, né? Vamos pensar assim, do preto se esbranquecer, do branco se esbranquecer, e tem todas as tonalidades de Exatamente. cinzas no meio, gráficos, né? E de modalidades, né? Mas, ó, Que a gente podia voltando, substituir o ou pelo e. isso, ó, pegando o gancho, tá? Ó, linha do horizonte, já que a gente está falando da linha do horizonte, por uma poética do ato criador, essa daqui é a segunda edição pela Intermeios. Tem um momento aqui que você vai falando, e aí como aqui é processos criativos, né?
E aí, já pegando o gancho disso que você falou, por isso que eu estou indo para cá, né? Você vai falar assim, ó, o ato criador magnetiza um campo de forças tramando cruzamento entre os estados que alude ao indefinível, ao informe, ao imensurável e às matérias que incorporam as medidas, os pesos, os volumes e as formas. É um tecido realizável porque existe um corpo que é e que faz. Aí, um parágrafo um pouquinho mais para baixo, completando esse teu pensamento, você fala assim: o corpo cria um pensamento, o corpo sustenta uma ação, o corpo vive os ritmos e as descontinuidades, as intensidades, as disfunções, as disjunções e as alternâncias. O pensamento borbulha no corpo, o corpo contrai com o pensamento gera um movimento, o movimento do corpo provoca as matérias do mundo. E eu adorei ler isso, porque assim, parece reza na minha aula, eu vivo falando, gente, criação é vida em movimento, não tem criação se está parado, pelo amor de Deus. Né? E você vai trazendo isso no seu livro com as suas palavras, né? Vai aprofundando, né? Então eu sempre falo, gente, criação, criatividade, algo tem que estar em movimento, não tem criatividade parada. Né? E aí você traz essa percepção do corpo, né? O corpo também como lugar de aprendizado, o corpo como disparador, né? Que aí não é só essa coisa mental cartesiana, mas de uma experiência do corpo, né? De sentir a atmosfera. E aí eu acho muito bonito, Edith, que por muito tempo as suas produções ficavam em ambiente, sabe, cubo branco. E aí, de repente, você falou, o quê? Não, peraí. Tem as florestas, né? Tem as árvores, tem os outros, né? E eu queria que você compartilhasse isso, né? Se foi uma coincidência quando você começou com as caminhadas de desenho, de ver a potência para além do cubo branco, como exploração criativa mesmo, assim, daquilo que você já vinha fazendo. Nossa, é muita coisa, né? É, A primeira que você estava se referindo, né, desse corpo e tal, do ato criador, que eu entendo como uma grande tecelagem. É uma sim, trama que vai sendo construída entre vários estados do corpo, que é o estado da observação, do presente, da memória, que tem a ver com instâncias, né, daqui para trás, que é imenso o tamanho do mundo, né, porque a memória sim. do mundo é infinita também, e a possibilidade do imaginário, daquilo que você projeta como possibilidade. Para mim, isso também congrega no próprio conceito do desenho, porque semanticamente a palavra desenho tem a ver com aquilo que você agarra, que você Sim, absorve, né, que é o designo, que tem a palavra signo, sinal sim, dentro sim, dela, sim, e a ideia daquilo que você projeta. Então, a gente fica borbulhando nesses estados, né? E que hoje, relendo e ouvindo, né? Te ouvindo na escuta daquilo que eu escrevi, eu penso que talvez se eu tivesse que reescrever, em vez de botar o corpo, eu botaria os corpos, no sim, sentido dos sujeitos, quer dizer, não é só o meu corpo, sim, mas sim, é o meu corpo em relação ao outro, ao ainda não outro. só o corpo, os Sim, corpos viventes, animados e inanimados, as sim, coisas do mundo, sim, que é tudo uma coextensividade, é tudo uma sim, conjugação, né? Então, eu já nem sei, é meio Fernando Pessoa, né? O que Nin pensa daquilo que o mundo é, né? sim, sim, E rompe de novo essa fronteira entre uma interioridade bem romântica, né? sim, De uma profundidade e de uma exterioridade que é uma coisa que nos tem atravessado, né? Que Deleuze fala sim, bastante. sim, E eu adoro Deleuze, nem tanto, nem entendo direito tudo que ele fala, mas o que ele fala de linha, só as sim, qualidades sim, que ele dá para a palavra sim, linha, como dispositivo para entender o pensamento dele, sim, me reforça a ideia dessas linhas visíveis e invisíveis que nos traçam. E eu falo corpos porque é uma experiência biocósmica. Por exemplo, o jeito como as sinapses acontecem, sim, ou o jeito como as estrelas. Eu estava vendo uma coisa da ciência de estrelas que jogam vetores de energia de uma para outra, sim, seria como as raízes se comunicando dentro da sim, Terra, sim, fungos, né? Que sim, os tem fungos, sim,
né? Porque é uma rede, a maior rede de conectividade que tem é do fungo, né? Então, é uma coisa que eu acho que está muito presente numa memória biocósmica mesmo, esse tipo de estrutura e pensamento. Sim. E já me dirigindo para a segunda parte, isso foi tudo uma sincronia também, de um certo interesse, de um convite, e essa coisa começou a acontecer de uma forma mais presente, porque é o sinal de um tempo, né? O Zeitgeist, é um tônus de uma época, né? Sim. E eu fui em 2019 para o Amazonas pelo Lab Verde, para uma residência no Amazonas, e quando entrei na floresta, né, e foi 2 dias depois do Black Rain, daquela chuva preta dos rios voadores que trouxeram chuva preta aqui para São Paulo. Sim, foi horrível. Foi 2 dias depois que a gente foi para lá. Sim. E quando eu entrei dentro da floresta, eu percebi, que agora isso está sendo muito falado, a gente está lendo muito sobre isso, né? Sim, sim. Pelos filósofos da ciência. Mas veio por uma percepção de um espaço que eu entrei que era totalmente coextensivo, que tudo fazia parte de tudo. Sim. E lá eu pude ver uma frase do Leonardo da Vinci que eu gostaria de ler, para poder te responder. Sim. Posso te ler? Pode, claro. Espera aí, que ela está bem aqui, fácil de achar, porque está nesse livro que eu organizei, e para mim ele virou também porque eu gosto muito do Paul Valéry, estudando Leonardo da Vinci. Sim. Aquela introdução ao método Leonardo da Vinci. É muito legal. E aí tem uma... peraí, deixa aqui. E aí tem uma frase que o Paul Valéry traz, do Leonardo da Vinci, que é um mantra para mim desde o século passado. Né? Você vê que as coisas parecem que são rápidas, velozes, mas também são muito lentas. Sim. É tudo, né? Sim. É rápido e veloz. Não sei dizer direito que temporalidade é essa que a gente vive quando a gente fala de criação. Sim. Né? Sim. Aí ele fala assim, que temporalidades que são liberadas, que saem do Cronos, eu não sei. Sim. É esse trânsito aí. Essa era a próxima pergunta, mas já estamos entrando nela. Lê para mim a frase do Leonardo. Lê para a gente assim, aqui, ó. Tá, vou tentar ler da melhor forma possível. É assim, o ar está repleto de infinitas linhas retas e radiosas, entrecruzadas e tecidas, sem que uma nunca se sirva do percurso de uma outra. E elas representam para cada objeto a sua verdadeira forma de sua razão de ser. Olha que interessante. E isso depois, a física... Isso antes dessa coisa que a gente vive hoje, de internet, celulares, ondas... Exatamente. Já estava, né? Porque eu sempre fico imaginando assim, cara, se eu tivesse um óculos, né? Que eu colocasse e visse todos os atravessamentos de linhas que estão rodando, nossa, é assustador, né? Por aí. O tempo todo, né? Ops, passou, né? São Paulo, tá então, fica assim, tá tudo aí, né? Então a gente está sendo, né, bombardeado com linhas, né? Não, e não é nada exatório, é físico, é isso mesmo, é concreto, quantificável, né? Quantificável, é que a gente não tem um óculos que vê, mas tá aí, né? Essas linhas estão aí, né? E aí... Não, aí isso que você falou, que eu tinha colocado aqui em algum momento, que você fala assim, você está comentando em algum lugar lá, não lembro agora, sobre as intersecções entre o ato de ser e o ato de fazer. E aí você fala assim, que eu também concordo, assina embaixo, e é isso mesmo. Nem todo ato é um ato criador. Porque existe algo no ato criador que ele é diferenciado de um ato, tipo, vou abrir a geladeira e beber um copo d'água, porque isso também é um ato. Né? Mas tem eu queria que você trouxesse como que é isso para você, né? E a outra coisa que você junta, que eu achei muito legal você usar essa palavra, que é um estado de suspensão. Dentro aí, né, do processo criador. Ah, que legal. Que aí tem a ver com o tempo, né? Aí tem a ver com o tempo, né?
Que bom que você está me acordando esses assuntos de novo. Tão bom poder falar sobre isso, né? Fazia tempo que... Bom, na verdade, a gente está sempre vivendo isso, né? Mas isso que você falou tem muito a ver, eu acho, que é a disponibilidade para se abrir para sensibilidades, que é a diferença entre um corpo que tem que funcionar, um corpo funcional, pragmático, e com uma linguagem que precisa funcionar, pragmática, instrumentalizada, que faz a gente aqui se comunicar, e tem o corpo não funcional, o corpo poiesis, o corpo que se abre para as experiências e que daí abre outras dimensões de tempo, que pode não funcionar muito para o dia a dia, mas a gente pode abrir, eu acredito que a gente pode desenvolver olhares inusuais para aquilo que é o mais usual. Sim. Olhares extraordinários para aquilo que é o mais ordinário, né? Sim. Então, é como transformar aquilo que tem que funcionar para aquilo que se abre para o poiesis, que é um ato singular, é um fazer, mas é um fazer singular, né? Sim, sim. E essa poiesis, né, esse corpo poético, a linguagem poética, então eu fico pensando que a arte poderia talvez ser entendida também, porque são, sem querer definir nada, mas às vezes eu penso que a arte que provoca esse estranhamento, que faz a gente acordar nossa sensibilidade para voltar de um modo diferente e ler o mundo de uma forma diferente, é uma desfuncionalização da própria linguagem. Sim. A arte desfuncionaliza, ela quebra o uso liso de uma linguagem. Sim, sim. Do uso. E eu acho que a arte não é para informar e não é para comunicar, é para ativar experiências, quaisquer que sejam, num primeiro momento, né? Sim. E é bacana Então, você trazer isso, porque tem a ver, né? O ativar experiências, levar você para isso que você está chamando, né, de um estado de suspensão, né? E aí, não sei, estou tomando uma carona aqui, né? Meus sinapses rodando aqui, né? Esse estado de suspensão, né? Que é esse estado que não é do dia a dia, do ordinário, mas é de uma atenção mais sensível, né, para as coisas do mundo, né? De repente o verde fica mais verde, não sei, estou aqui pensando. E você fala, nossa, eu nunca tinha visto esse verde, né? Mas se você está naquele estado de suspensão que te leva para um lugar da criação, você percebe aquele verde que teve lá todo dia na tua vida, mas você nunca estabeleceu relação entre o, sei lá, o branco da parede, né? Que estava lá e de repente você fala, nossa, que incrível, né? Então, isso, é uma experiência estética mesmo, né? Esse estado de suspensão faz a gente vivenciar algo que é uma experiência estética e que é uma experiência do corpo, porque é uma experiência dos sentidos, né? Exatamente, é muito legal porque é essa maleabilidade que você falou no começo, né? Essa flexibilidade que faz a gente ter a possibilidade de ver alguma coisa sob várias janelas, vários pontos de vista, várias perspectivas, não ficar agarrado numa tábua da salvação que imprime um tipo de verdade, né? Então, eu acho que essa capacidade de amalgamar as sinapses, as conexões, né? E de perceber aquele verde que você não percebia. Então, é uma composição, não no sentido de organização, mas de se colocar em posições distintas ao mesmo tempo para acordar outras camadas de sentido para aquilo que a gente sempre acha que é, né? Então, também a palavra ganha voo, ela deixa de ser uma âncora que legenda o verde é verde. Mas o verde pode ser tanta coisa, né? Então, essa suspensão, que tem muito a ver com a percepção estética, porque a palavra estética é exatamente isso, acordar os sentidos, né? Sim. Não é anestesiar, né? Que faz dormir. E nem sinestesia, que deixa tudo tão assim, que é esse estado, né? Que você acorda os sentidos, quer dizer, o acordar é aquela coisa assim, né? Quando você está diante de um sol, tudo pode ser uma percepção estética, não é necessariamente a arte. É até a nossa condição de sobrevivência. Você faz assim, ó, vou ler um trechinho seu aqui, ó, linha do horizonte, tá? Está na página 26, ó. Que aí amarra isso que a gente está falando. Abri a página aqui e eu vi, ó. Ó, a compreensão do ato criador como operação poética territorializa um campo específico de atuação,
Não é qualquer fazer um ato criador. Aquele que provoca um estado poético, impregnado de uma consciência ou percepção inusual, que é exatamente isso que a gente está falando. Não é simplesmente um constante fazer que garante a revelação de uma outra ordem de grandeza dos sentidos. E aqui, é exatamente isso que a gente está falando, você colocou aqui, eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais nisso aqui, ó. Não é simplesmente um constante fazer que garante a revelação. Porque às vezes as pessoas ficam assim, é para ser criativo, tem que trabalhar. Todo dia vai para o ateliê. Eu falo, gente, não, menos. Tem né, aí eu queria que você trouxesse isso para a gente, assim. Isso que você está falando é bem legal, porque não é uma coisa que se mede. Às vezes a gente entra numa ordem do inesperado, no sentido de que às vezes alguma coisa acontece, algo acontece, mas que não está no controle, né, de uma sistemática de ações, né? É claro que é importante se abrir, mas não é uma coisa quantitativa. E eu queria só retomar lá atrás o que você falou da criação, criativo, porque o criativo, ele não necessariamente está inventando alguma coisa que seja inédita para a gente mesmo. Sim. Às vezes é um modo diferente de fazer algo que você sempre faz, e esses acúmulos de modos diferentes, daquilo que difere. Quer dizer, você entrar numa outridade de você mesmo. Tem muito a ver com o espírito de um devir, de se abrir para algo, né? Mas o criativo não quer dizer que você está inventando algo, você está estimulando modos diferentes, despadronizando o automatismo do gesto, do corpo, e, portanto, da percepção e do conhecimento, porque corpo é conhecimento, saindo do cartesiano, fazer é pensar. Corpo, não, corpo pensa também. Corpo pensa, tudo, aprende, né? Corpo, o tempo todo. Então, quando a gente fala corpo, não necessariamente é uma coisa só do sensível, mas é também do inteligível, e tudo isso está muito conectado, né? Então, a criação, que eu até preferi agora falar como invenção, que foi uma discussão que rolou depois desse livro, não me lembro com quem, porque a criação acaba entrando muito numa coisa até teológica, né? Da criação do mundo, que é uma coisa que nos escapa. A invenção é mais do ponto de vista do humano, é de realmente poder sugerir no âmbito social, né, esse criativo exponencializado de forma que possa servir para muita gente, não só para você. Sim. Mas é algo que a gente não domina, não controla, e muitas vezes isso vem muito depois, ou algo acontece num determinado momento e aquilo adormece. A própria leitura da história da arte é viva, ela não é uma leitura fechada. Os valores que se dão para determinadas obras num determinado momento, é porque aquilo está sendo dado a ver naquele momento. Sim. Por N razões. Sim. Tem a ver isso que eu estou dizendo? Faz sentido. Não, faz todo sentido, assim, né? E aí, assim, eu achei interessante também que você está falando, né, do ato criação como esse campo de forças, né, que você vai... É um campo de força, né? Você se relaciona com as coisas, tem tensões, tem liberações, tem um deixar ir, tem um declino ali, eu vou seguir nessa direção, e isso tudo, né, no movimento, né, e que tem tudo isso que você está trazendo, né, dos acasos, dos descontroles, dos desvios, né, e das nossas intenções enquanto artista, né, que a gente também é movido por um projeto, por uma intenção criadora. E aí, né, essa coisa de depois ir, né, e você traz, assim, o ato criado. Eu acho que você traz um pouco isso do Bachelard, eu não lembro em qual livro que estava isso, eu anotei, como esse ato da criação, como um corpo, né, de trazer, ativar um corpo, você chamou no livro, eu achei tão legal, entusiasmado. Eu adorei quando você trouxe isso,
Porque é isso, a gente falou, nossa, a percepção do corpo, né? As várias inteligências, blá. Não, gente, é isso, é um corpo entusiasmado, é um corpo vivo, né? Que está ali negociando, né, com esses campos de forças, de intenções e histórias, né? Que, como você trouxe no comecinho da live, de histórias que são suas, de histórias que vêm, sei lá, da onde que vem, mas vem, e você, de repente, está a serviço de algo maior e está produzindo, e você só vai entender no final da produção que aquilo tinha uma história ali, num contexto, você fala, nossa, mas é mesmo, né? Porque eu fiquei lembrando muito da história que você me contou, que foi a última vez que eu te vi, da instalação que você fez lá na Fundação Max Amaro, que hoje chama Museu, que foi um resgate de uma história sua, né? Mas você estava ali fazendo, né? Sei lá, eu estou fazendo, eu estou no meu corpo, né, entusiasmado, né? Estou esticando os meus fios, tem um projeto, eu preciso entregar o projeto, e aí o quão profundo foi o resgate de uma história, né, que vinha vindo, né? E de repente ela se consolida, né, num outro lugar do mundo, no outro espaço-tempo, né, mas que você costura, não porque é linha, né, mas que você cria essa cadeia de sentidos. Porque é isso que o artista faz, né? A gente conecta coisas desconectas, né, desconexas, né, e cria um encadeamento de sentido, né? E aí apresenta para o mundo, ó, tá vendo? Eu juntei isso com isso, olha que legal. Então, tem várias questões aí. Primeiro, né, que você estava falando da deriva, da errância, desse ir para lá e para cá, que a gente vai passando por esses vários estados dentro e fora, nessa relação coextensiva, né, da Sim. nossa percepção do mundo, do estar aqui. Isso para mim é caminhada também. Isso para mim é caminhar. O pensamento e a percepção são nômades, são erráticas, são errantes. E quando a gente pensa assim, a própria ideia de erro, que é uma coisa que é fuziladora, ela cai por terra, porque o erro é a expectativa de chegar num resultado, certo? Sim, sim. Antes de você saber, você já tem que saber o resultado. Então, você tira por baixo essa ideia do erro, né? E é claro que a intencionalidade sempre existe, tem alguma. O que é a intenção? É algo que te leva para algum lugar. Então, às vezes, racionalmente, você acha que é para lá, mas o corpo inteiro, como um sistema, ele te leva para outras conexões. Então, se render um pouco a esse acaso, porque nós somos leitores, nós somos leitores dos sinais, leitores de sentidos. Né? E isso vai amalgamando até que, de repente, aquilo configura numa forma, e que é o que eu chamo do voo da águia, que eu falo bastante no livro, e que poderia resumir um pouco a ideia das... Tudo isso que você está dizendo, que você está trazendo, né? Depois eu falo, né? Não sei se é agora. Mas a coisa do arranque, só para também não ficar tão abstrato, para o pessoal saber, né? Que esse trabalho que a Kátia, que foi quando acho que eu te conheci de verdade, foi lá, né? Com esse cabelão lindo, né? E, nossa! Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem do arranque aqui. Acho que eu não tenho. Mas tudo bem. Que foi, assim, uma experiência, porque eu tenho, assim, vários trabalhos que eu pesquiso a origem do desenho, a origem da palavra. Fui para Jerusalém estudar, né, que lá tem todas as religiões monoteístas por conta do Haroldo. Bom, enfim, é toda uma história. E daí caiu na minha mão o desejo, caiu na minha mão, assim, o desejo de descobrir a minha filiação, que não deixa de ser um fio, uma linha, uma extensão no tempo. Meu pai estava indo embora, minha origem é toda polonesa, e minha filha também estava afim, e fomos para a Polônia fazer uma pesquisa das origens da família. 99% da minha família morreu em campos de extermínio, então visitei a Polônia de cima a baixo, visitei os campos de extermínio, muita leitura, muita conversa, muita pesquisa. E quando eu vim recheada de vontades de dar forma, que eu não sabia quais, para essas experiências, que ainda está vingando. Vai reverberar muito.
Aí nasceu essa possibilidade, quando eu vi o edital da Fundação Marcos Amaro, eu olhei aquela fábrica de tecelagem, Sim, né? tudo a ver. E fui visitar lá e falei, meu, esse lugar abandonado, porque quando a gente fez, né, quando eu fiz essa Sim, instalação, não tá como agora, né? Tava sim, totalmente tal como era. Eu sim, achei que era um ambiente propício para jogar essa ideia do arranque, que tem dois sentidos, de sim. arrancar De arrancar a e ir para partir. frente, né? E trouxe o É, carvão, né, que tem a ver com primeiro com a coisa da fonte de energia, mas também tem a ver com a morte, ressurreição e os campos de sim, extermínio, os mil fornos, vi. Aí eu sim, fui juntando uma coisa com a outra até construir esse trabalho, só para dizer sim, essa, esse mistério que a gente tem, é uma ciência e ao mesmo tempo é um sim, mistério. sim. A E é gente tão não bonito, consegue. e é tão bonito ouvir você falar isso, sabe, o Edith, porque assim, eu ando pesquisando muito essa coisa da abordagem sistêmica, sabe? E tem vindo muito claro isso para mim, assim, evidenciando nas falas, né, de vários artistas, né, o quanto que a produção, muitas vezes, né, não estou generalizando, mas assim, o quanto que traz desse resgate de histórias que são nossas, mas que também vêm de outras épocas e de outros momentos, porque a gente está naquele lugar da suspensão, né, com todas as nossas percepções ativadas, né, para receber uma determinada informação, que sei lá, pode ser do inconsciente coletivo, sei lá de onde é que vem isso, mas que de repente a gente só percebe, né, as sinapses só acontecem quando a gente finaliza ali uma produção. Então eu tenho falado muito isso, com muito carinho e muito respeito com a produção dos meus colegas, meus pares, né, artistas, que tem muito da nossa produção que está a serviço dos nossos, que está a serviço dos nossos, porque na hora que a gente, isso que você acabou de falar, eu tive vontade de dar um contorno, uma forma para isso. Então, é aquela vontade de dar um lugar para todos aqueles que foram esquecidos e excluídos. Isso é tão lindo, tão sistêmico, e tem uma força tão grande, porque assim, para o novo acontecer, né, para a Edith viver plena, feliz, entre muitas outras coisas, né, é estar em paz com o passado, é colocar, né, todos num lugar que para eles são devidos, e não esquecer e excluí-los, né? E aí é bonito que você fez exatamente isso, você foi até lá, literalmente, resgatar as histórias e se preencher disso, né? E aí né, a gente fica tão cheio disso, né? A gente fica tão, vamos pensar, um corpo entusiasmado, né? E amoroso, você fala, eu tenho que dar um lugar para tudo isso, isso não pode ser esquecido. Então, como artista que eu sou, Edith, eu monto um arranque. E que força que isso tem, o arranque, né? E é muito lindo isso. Assim, fiquei pensando enquanto você estava dizendo, né, também o lugar do discurso, né? Porque às vezes a palavra também dá aquela. A gente precisa delas e a gente se atrapalha nelas e tal. E que eu acho que a gente não quer o discurso sobre, mas a gente quer o percurso Sim, para daquilo ir a partir para outra coisa. com certeza. Então, é mais assim, até uma desmontagem de uma história para Sim, poder remontar, a possibilidade de se abrir sim, para montar outras possibilidades de leitura, mas através da experiência sensível, não através de um discurso, sim. né? Mas aí você faz né? exatamente isso, né? Você ressignifica. O De sair ressignificar da... é isso, né? A gente voltar em algo, olhar para algo e fazer outras conexões, né? Neurais, afetivas, reflexivas, sei lá. Né? O ressignificar é isso, né? A gente ressignifica com emoção, a gente ressignifica com as palavras, a gente ressignifica com a próxima obra, né? Tem Mas o que é muitos bacana caminhos, né? pensar, né, que a gente ressignifica, mas a própria obra, efêmera ou não, ela emite sinais, ela emite campos de sentidos Sim, que às vezes nos escapa, isso eu acho muito legal, sim, e muitas sim, vezes essa sinapse, ela, de entendimento de como que você chegou ali, ou por quê, ou para quem, ou como, às vezes vem até muito tempo depois. sim, Né? E muitas vezes você tem também uma percepção de algo que você formalmente não consegue alcançar. Então, sim, são essas defasagens,
quando a gente consegue criar uma indissociabilidade entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz, a forma e o conteúdo, significante e significado, esse que para mim é o grande mistério. Porque a maioria, eu posso dizer que 99,999% de tudo que eu faço é um descompasso. Eu nunca estou satisfeita. Eu sempre acho, depois pronto, que eu olho e falo, poxa, mas aí que eu tô vendo, nossa, isso aí podia ir para outro lugar. É a linha de horizonte. Não, mas isso, olha, eu acho que talvez eu tenha ficado feliz com o resultado no momento que eu acabo de fazer, por conta até do esforço, mas no segundo momento eu já olho e já tem um descompasso, mas não é uma coisa de uma insatisfação, é o desejo de me manter animada, de me manter entusiasmada, em movimento, né? Nesse sentido de aquela forma, pode mais, pode outra coisa que eu ainda não sei, não sei, esse não saber, né? Para mim é muito, né? muito importante, assim, de não achar que eu cheguei tão bem em algum lugar, sabe? Eu acho interessante, assim. Não, isso é bem legal, porque é aquela máxima, né? A gente sempre diz, a melhor obra é a próxima. Claro que é a próxima, porque você já aprendeu com a outra, então você está cheio de aprendizado, você fala, putz, não, agora dá para fazer de outro jeito, né? E eu sempre comento com os alunos, na hora que parou a alegria de aprender, não tem mais obra, entendeu? Acabou, porque aí você põe tudo numa caixinha, não tem mais acaso, não tem mais nada, né? Então, por isso que a próxima obra é mais incrível, porque você aprendeu um monte com essa e você fala, nossa, agora eu quero aplicar esse conhecimento em outra coisa, né? E aí você fica nesse corpo ali entusiasmado. Posso falar um pouquinho do entusiasmado ainda? Pode. Eu estou olhando meu relógio aqui para a gente não perder, entendeu? Pode ficar até, é 90 minutos, né? Nunca sei, 60, 90 minutos. Eu faço sempre uma hora. Eu faço sempre uma hora e eu fico olhando o relógio aqui. Então, entusiasmar, a gente poderia dizer que a própria natureza, ela precisa do entusiasmo para se mover, né? Uma vez o meu mestre de Tai Chi, na década de 80, século passado, né? Porque eu pratico Tai Chi desde 79. Uau, uma vez, eu nunca vou esquecer quando ele falou, o sol nunca cansa de rodar. Ele pode ir perdendo as forças dele, interagindo com outras, mas nunca o sol acorda e fala, ai, tô com preguiça. Ótimo. Os nossos movimentos, né? E mesmo quando o corpo da gente vai envelhecendo e vai perdendo a força, na verdade, não é que ele está perdendo, ele está sendo permeado por outras forças. E que vão se transformar. Então, a própria ideia de vida e morte, ou seja, olha de novo a linha entre, né? É essa mutação constante de trocas, né? E isso é legal porque faz a gente também pensar, né, o que é finitude, o que é morte numa perspectiva um pouco mais ampliada, né? Do que essa perspectiva ocidental apegada, né? Então, entusiasmado, né? Cuja origem quer dizer Deus dentro dele, Deus no sentido dessa força maior, né? Ou a palavra animada é a alma, ânima, a alma que se movimenta, né? Então, eu acho bonito pensar isso como uma força de sustentação, né? Desse nosso fazer, ser, estar, habitar, perceber o mundo, né? Muito bonito. Edith, quase acabando aqui, ó. Tem algumas perguntas que eu sempre faço para todo mundo, porque é aquelas perguntas de curiosidade total, né? Parece revista, mas tudo bem. Uma delas, que eu adoro fazer essa pergunta, é assim: quem você, Edith, convidaria para um café, para um diálogo criativo? Pode ser um artista que já morreu, alguém de 3 séculos para trás, uma pessoa que fala assim, gente. Eu sei que tem, mas assim, puxa, eu gostaria tanto se eu tivesse a oportunidade de sentar com aquela pessoa e falar sobre processos criativos. Pode ser qualquer coisa, da literatura, da música, das artes plásticas, sei lá, minha avó que eu não conheci. Anyway, pode qualquer um. Veio, quando você falou isso, que eu recorro muito e que me acompanha também por muito tempo, é o Paul Valéry, porque ele tem um discurso muito cheio de ritornelos, ele é um poeta, ele é um filósofo, é um cara que investigou, inclusive, o serpentear do pensamento,
né? A linguagem como uma fábrica de sentidos, enfim, eu me miro muito, eu adoraria ficar. Primeiro eu tenho que aprender francês, né? Eu teria que aprender bem o francês. Mas o Paul Valéry, nossa, eu converso muito com ele nos Ai, que livros, assim, delícia. Sim, a gente percebe. É muitas bonito. referências para mim vêm da filosofia e vêm da poesia, mais às vezes até do que a própria história da arte visual, engraçado. Sim, sim, também. Eu ando flertando muito com biologia ultimamente. E isso Ah, é uma biologia, delícia, né? Porque hoje em dia na arte contemporânea você não precisa mais flertar só com os livros tradicionais de arte. Você pode, cara, a coisa ampliou, né? Então, de repente, é um tal. repertório que aí, às vezes eu falo para o aluno, falo assim, olha, você tem que ler, sei lá, ciências cognitivas, teu trabalho tem a ver com isso, você não vai encontrar essas conexões em livro de história da arte. Então, leia a bibliografia de arte, que é obrigatório, mas você vai ter que andar por esse caminho, entendeu? Falar de É, hiperconectividade, porque não dá conta, né? A gente está em é o pleno. entre, olha o entre. Ao entre, né? Entre. São muitas coisas, A né? porosidade entre as fronteiras estão mais porosas entre uma coisa e outra, né? Sim. As E aí, fronteiras do conhecimento. uma outra pergunta também que eu sempre faço, né? O que você diria para um jovem artista, quando início de carreira? Vamos lá. Puxa vida, eu teria que conhecer esse jovem artista. Eu tenho dificuldade de responder uma pergunta assim genérica, porque eu acho que cada um é comum, né? Eu não. Sim, Putz, eu teria que ver a pessoa. Putz, Kátia, eu não sei responder isso, olha que legal. porque Tá tudo tenho. certo, tá tudo certo. É, mas Tá tudo essa é a certo, não tem, resposta. a Eu resposta não é sei essa. responder, A porque resposta é essa. eu tenho dificuldade de, até como uma geminiana, até pelo gosto da própria linha, eu tenho a maior dificuldade quando eu tenho que definir ou tornar algo definitivo ou definidor. Eu Sim, não consigo. Assim, o que que eu diria? Primeiro, tenha tesão por aquilo que você faz. com certeza. Isso para tudo também, né? Sim. Eu realmente não sei, assim, porque Não, também a ideia essa é de uma carreira, ótima dica, né? Essa é uma tem ótima muita dica, né? coisa dentro dessa pergunta, né? O que que é pensar Sim, carreira? O que é passar sim, pela faculdade? Que faculdade? O que que é o processo de... Ih, é muito assunto, né? Não sei, sim, não sei. sim, Teria sim. que ver a pessoa. Essa é uma boa. E aí tem uma que, assim, bom, não acho que acontece com você, né? Mas, assim, quando trava a criatividade, é impossível, mas às vezes acontece. Sabe assim, você fala, ai, não sei. O que que você faz? Olha, como eu trabalho com muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho Sim. várias mesas no ateliê e muitos assuntos borbulhando ao mesmo tempo. Ah, isso é Então, ótimo. quando algo de repente empaca ali, eu Muda me de mesa. distancio e vou para outro lugar. É um jeito muito Ai, adorei. uraniano. Então, o que que acontece? E deixo dormir, porque Sim, na dormência algo acontece. sim. Entre as matérias ali, né? Por exemplo, às vezes você está no ateliê, de manhã, quando você volta para o ateliê, parece que aquelas coisas até mudaram de De lugar. lugar. Queria ter empatia, né? Sim, Aquele sim. papel do lado, aquele pedacinho de pedra ou nanquim, você olha e você percebe aquele verde que você não via, né? Ai, ótimo, Agora, adorei. né? É bem isso Agora, mesmo. eu tenho uma coisa que para mim é muito importante para dar esse arejado, é caminhar e viajar. Para mim, Sim, assim, é algo, é top. realmente criar um distanciamento, Sim, né? Ou então, quando eu sim, estou muito assim, eu vou em livraria. Eu vou em livraria e os livros são oráculos para mim. Às vezes eu sim. pego algum livro, Abre a assim, a página deriva, assim, né? Nossa, você era pra acha mim! assim, deriva. É bem na Fala, deriva, ai meu vou Deus, você procurando. abre assim, fala, meu, é isso que eu precisava ler. Bem por aí Não mesmo, né? acontece? Oh, né? E Escreveu aí eu para mim. lendo. Eu fico convivendo com o livro, por muito tempo carrego o livro, às vezes eu nem leio, eu carrego o livro comigo, ele vai, é engraçado, boto na bolsa, boto para cá, de repente começo a riscar ele, e aí vai acontecendo coisas, então é meio isso, assim, travar a gente Sim, trava o tempo todo, você não vê, você não consegue ver,
sim, mas está ali. sim. Aí, às vezes, Ótima, ótima. passou Essa o de tempo. mudar as mesas é ótimo. E aí, assim, eu sei que a gente está no finalzinho, mas eu tenho que fazer essa pergunta. É assim, de tudo isso que a gente falou, meu, dava para fazer 2, 3 lives, né? Edith, assim, é incrível, assim, porque você tem a tua produção, mão na massa, vai lá, faz, executa, não sei o quê, mas tem essa Edith, e aí se trazendo essa geminiana, né? Não porque é geminiana, né? E tem essa Edith que, assim, que é uma perseguidora das palavras. Gente, vocês não têm noção, é muita publicação. Isso não é muito comum. A gente vê muito artista que produz, mas não escreve. E além de escrever, escreve muito bem, que isso é outra coisa maravilhosa, né? E aí a pergunta que eu tenho é assim: quando as palavras não dão conta, você produz? Ou quando a produção não dá mais conta, você escreve? Ah, esse é um outro assunto muito legal, porque como a escrita nasceu do desenho, então eu fico especulando esse espaço entre a natureza da imagem e natureza da palavra, que na verdade são signos. Então, para mim, desenhar é escrever, escrever é desenhar. Tem uma coisa da escritura visual que vai. Aliás, olha aqui, a nossa conversa está aqui, ó, gente, está Ai, aqui. que Dá ótimo, para gente. Ela ver? fez um Não. mapa. Tô vendo, fez um mapa da É, conversa. O diagrama, fez é, o diagrama das conexões. exatamente, né? É Eu tenho meio assim boys milhares de. isso, né? É meio boys, né? O boys e as lousas dele. Boys com lojas. É, Bem a boa. Ó, desenhos de boys. By Edith Dedic. eu tenho milhares, eu tenho gavetas e gavetas e gavetas desses papéis acumulados que Ai, que traz a gênese. delícia! Eu estou fazendo um trabalho com isso, né? A gênese do Sim, próprio pensamento, né? sim, Então, assim, a gente pensa a palavra de um jeito funcional, aquela que legenda, que ancora, que não é a raiz, que vira uma sim, sim, âncora, peso. sim, Eu tropeço nela e me faltam palavras de fato. Mas se eu penso a palavra como algo que tem asas e que sim, e que a rotação, signos em rotação do Otávio Paz, ela sim, desloca mundos, ela sim, torce, dobra. Daí e palavra e imagem elas estão indissociáveis. sim, Eu não consigo separar mais porque o que acontece só para é que a gente vive uma cisão porque a gente trabalha com a linguagem fonética, que é um sim, sistema de sinais que traduzem sons que dizem coisas. Então você tem que fazer uma operação abstrata para entender que CADEIRA é cadeira e que essa palavra cadeira é aquela cadeira, que é aquele sim, objeto, é uma doideira. Mas sim. a linguagem originária, ela tem Não outro era. mecanismo de Sim. construção. E como eu estou estudando muito isso, via Haroldo de Campos, então eu vou por esse lugar, Tá, entendeu? entendi. Então é bem criativo mesmo, né? É mais solto, né? Fica mais leve, na verdade, né? É uma palavra que sai daquele corpo alegre, entusiasmado, não é tão. Que assim, no É, ela não brota pelo mental, ela brota por outras vias, vamos pensar assim, né? Ela brota por exata. outras É, eu vias. diria que ela não brota pelo racional, Sim, mas o mental é a nossa capacidade de inteligibilizar, né? sim, Mas é que o mental está dentro do corpo, né? Então é também, tudo né? junto. O Sim, sangue, o que eu respiro, o que eu como, é o que faz eu também pensar, né? sim, com certeza. Faz eu caminhar. Edith do céu, estamos acabando. Quer dar um tchau para Ah, pessoas? Teve muita gostoso. gente Vamos aqui, lá se ó. encontrar A gente vai se encontrar. Vou tomar um café e a gente conversa. no Eu tô ateliê, feliz, vem sim. tô feliz que já vou, como é que fala? Contribuir para o seu novo projeto com o nosso mapa, diagrama de conversa aqui. Já, ó, vou fazer parte de uma obra. Adorei. Sim, com certeza. Aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Eu só preciso dar 2, 3 recadinhos rapidinho, e aí a Edith também faz. Edith, os cursos que você está fazendo, fala aqui na live para o pessoal saber, que é o curso EAD e o do É, Caminhadas. caminhar. Rapidinho, rapidinho. Bom, eu coordeno uma pós-graduação na Casa Tombada. É só entrar no meu perfil e ver no Linktree, tá tudo ali.
tem a caminhada como método para arte e educação, daí tem esse curso EAD, que é uma derivação de formas de pensar o desenho, porque muita gente acessava, principalmente no pandêmico, na pandemia, por conta da internet e tal, Sim. Nossa, a coisa do desenho, gente do Brasil inteiro que queria fazer curso, daí a casa propôs de eu fazer esses... são Encontros, 6 né? videoaulas, e-books Sim. e proposições e conversas. Ah, Então, legal. ele está lá, tem o link lá na casa, e é autoinstrucional, então a pessoa tem acesso a 1 ano a esse Sim, trabalho. sim, bacana. E tem os cursos livres que eu vou inventando. Então, estou dando um agora no SPY, que é o centro dirigido pela Nídia Negromonte e pelo Marcelo Drummond, de Minas, Sim. chamado Livro de Artista é Quase Cinema. Ah, eu vi. Então, Muito legal. a gente vai inventando cursos que também têm a ver com a nossa vontade de estudar e pesquisar. Eu nunca vou Sim. dar um curso que é um repeteco para mim mesma, senão Sim. eu perco É. o entusiasmo. Entusiasmo. Ai, gratidão, lindona. Tchau, querida. Obrigada. Bom final de semana. Até já. Tchau, Você tchau. também. Até já.